Olha só, o Tribunal de Contas da União, como a gente falou, determinou uma auditoria em bancos públicos para verificar se as regras da moratória da soja estão sendo cumpridas. O levantamento vai avaliar contratos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco da Amazônia. E sobre esse assunto eu converso, sim, agora ao vivo com a assessora técnica da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a Isabel Mendes. Isabel, bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Bom, foi uma vitória do setor, né, ao entrar com essa ação. O CAD entendeu o que foi colocado, mas parece que houve uma decisão também da Justiça Federal e o CAD recorreu. Eu queria que você situasse essa questão da ação para a gente poder continuar o nosso papo. Tá ótimo. Bom, na verdade, essa decisão mencionada no início da reportagem do TCU, ela se soma a outras ações, né, que estão sendo implementadas no sentido justamente de se acabar definitivamente com a moratória da soja, que é o que o setor vem buscado, né? Na verdade, o que o setor está buscando é que cumpra-se a lei, e cumpram-se as leis, na verdade, né? Porque, para além do Código Florestal, nós temos, inclusive, está ferindo também Constituição Federal, na medida que você tem uma questão sobre o princípio de isonomia, sobre a questão de violação dos princípios de atividade econômica, né? E aí a gente vem falar especificamente sobre a questão do CAD na questão da livre iniciativa e também, aí no caso do TCU, a gente tem a questão do princípio da isonomia, porque o produtor rural, dentro, né, desse bioma amazônico, ele está sendo discriminado do ponto de vista das políticas agrícolas, das políticas públicas, nesse caso específico do crédito rural. Né? O que o TCU está investigando nesse momento? E aí trazendo um pouco das duas perspectivas. Né? Houve então um requerimento, uma representação que foi feita no CAD e também no TCU, e no TCU foi justamente para fazer uma avaliação em termos das instituições financeiras que trabalham com crédito rural oficial, e lá eles mencionam então Plano Safra, os fundos constitucionais e a negativa do produtor rural em razão da moratória da soja, que é um acordo privado, né, sendo investigado então também no âmbito do CAD, de negativa então desse produtor rural de acesso a esses recursos financeiros. Então é nesse sentido também que haverá então essa auditoria aí do TCU para fazer essa verificação. E num momento muito importante, né, do calendário nosso, porque a gente está agora, daqui a pouco sai o vazio sanitário, os produtores têm que ter dinheiro, recursos para poder fazer o plantio da safra de verão, com a soja, por exemplo, né? Exatamente. Bom, é importante a gente destacar que este não é um assunto novo, né? Ele, de novo, o moratória da soja, na verdade, é lá de 2006, né? É um acordo, então, privado, né? Que foi feito aí pelas tradings, com algumas ONGs, e é um acordo privado que vai além, ele é mais restritivo do que o nosso Código Florestal, especificamente para o bioma amazônico. E aí a gente tem que lembrar que neste bioma, o Código Florestal, ele tem ali, ainda mais restritivo do que nos demais biomas. E era um acordo que deveria ter uma vigência ali curta, né, de 2 anos, foi sendo prorrogado e em 2016 passou a ser perene, né, mesmo com a aprovação do Código Florestal em 2012. Esta é a grande questão. E desde então, portanto, esses produtores estão sofrendo de forma discriminatória, né, porque eles têm a autorização para supressão vegetal pelo Código Florestal, eles estão sofrendo, então, várias questões, entre elas essa questão do crédito e também de não conseguir ali produzir, comercializar a sua produção. Bom, me parece que agora a gente está unido, quer dizer, está tendo o TCU, tem o CAD, o próprio governo do Mato Grosso e também as associações de soja. Então, assim, é incrível que isso ainda não tenha sido resolvido, com tanta gente, com tanta, como você disse, uma sobreposição sobre o Código Florestal brasileiro que tem que ser respeitado e é respeitado, porque senão o produtor é punido e a gente precisa produzir, ainda mais num contexto desse que a gente está vivendo agora, de taxações, de imposições. Então, você está otimista? Não, nós temos plena convicção de que a moratória da soja ela vai se encerrar. Se você, como eu falei, né, são várias frentes, em todas elas as decisões são positivas no sentido de verificar que de fato o que está acontecendo é ilícito. Se a gente olha o que está acontecendo hoje no Supremo, que são as leis estaduais, né, do Mato Grosso, de Rondônia, no sentido de não dar incentivos fiscais
para as signatárias, as empresas signatárias da moratória da soja, justamente porque também tem um impacto sobre o desenvolvimento dos municípios e das regiões. Também houve, né, ali uma decisão favorável ao encerramento da moratória da soja. Olhamos então para o TCU, também uma decisão porque as partes para agora a abertura aí da auditoria foram chamadas, as instituições financeiras foram chamadas, mas como está escrito na decisão, foram insuficientes as informações que foram passadas e é por isso que houve, então, haverá essa auditoria para que se encerre, então, né, essa prática que está acontecendo. E no caso, apesar da gente ter recebido aí a decisão da Justiça, né, da suspensão ali em relação à medida cautelar, a gente tem convicção que também o CAD recorrendo voltará à medida cautelar no sentido de que a decisão do CAD foi estritamente técnica, ela foi baseada, então, no pedido que foi feito pela CNA, embasado num parecer econômico que mostrou os danos para o produtor e para a coletividade. Então, a gente tem convicção de que é só uma questão de tempo. Ah, mas que ótimo isso, então. Eu agradeço imensamente a participação, Isabel Mendes, que é assessora técnica da CNA. A gente acompanha de perto, com muito interesse isso aqui, e o produtor que nos assiste também. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Um abraço a todos.